Às vezes eu noto que eu... Já estamos de novo? Reempeçando o quê? Não é para reempeçar, hombre. Boa noite, boa tarde. Primavera, verano, esses dias tem chovido, não? E estou aqui com a cena, porque estamos em... O Senhor quis a ser presença hoje. Não, estamos em quaresma. Estou me lembrando que estamos em quaresma, não? Que eu não tenho falado muito que estamos em quaresma. A semana da quaresma, até chegar a semana sexta-feira santa, viernes santo, a semana santa, né? E estou hoje com fulazito, porque normalmente eu uso sempre um colho alto, um lencito, que veste bem também. Estou tomando um chá de orégano, que é muito bom para combater vírus, e também para as cordas vocais, né, que estou com ela muito rouca. E me está fazendo muito bem. Bom, vamos lá, né? Bom, o tema hoje é como falei de Jesus a meu neto. Como lhe dei a entender como era Jesus. Né? Que temos que falar com nossos netos e filhos desde pequeno. Apresentar Jesus e falar de Jesus, levá-lo a Jesus. E que está na Bíblia que o Senhor vai cobrar os pais, ah? Pelo jogo, como sempre foi comum, olha, perfume, tá? Um perfumezinho, tá? Que eu também quero falar hoje de quando sobre o perfume no pelo de Jesus, que Las Marias e puseram no pelo. Ah, muito interessante. E o que diz ele? Ajudas, né? E vamos lá, Senhor. Do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E vou começar a usar esse lá, ó. Virar, porque estamos a hora já que Jesus ressuscitou. Ai, sim, que Jesus ressuscitou. Está ressuscitado, né? Graças, Senhor. E, normalmente, eu dou uma introduçãozinha, uma introdução, de contando algumas notícias, algumas histórias de minha vida, porque quem essa hora não sabe que eu estou dando testemunhos vividos de Deus, tá? Testemunho vivido, porque eu digo de outras pessoas, mas é importante que eu explique melhor o meu, não? E quando essa também aqui, então foi minha vida sempre. Deus esteve sempre presente e conduzindo minha vida. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Sempre, sabe a história, quando eu vi a película esta americana do javalo que eles seguiam, que ele não podia se mover, que ao final ele se namora de uma javala? A película de... Às vezes eu sei, só há momentos que tenho que buscar lá no fundo do disco duro, né? Então,
ele se namora de um Zavala, Pedro tinha a sensação de que ele seguia. Ele descobre, quem recorda dessa película? Que é com o humorista. Tá? E a vez do meio para lá, lembro. Então, tive essa sensação às vezes em minha vida, de ter a vida um pouco controlada. Por quê? Como eu dito a vós outros, meu papá era cura, não? Incluso para Pájaro Espinho, o ator que é uma película muito bonita, com Chamberlain, se morreu, não? E foi algo assim, com a diferença que minha mãe era uma mulher adulta, né? Ele não conheceu ela de criar pequenininha, não. Bueno, então, eu, na verdade, nunca soube por quê. Lá em casa era um sincretismo na história de meu pai. Porque normal, que a família sempre esteja aí, mira aqui, tu papai, porque isso e porque aquilo. Tá? E sempre estão metendo, não? E lá em casa não se falava. E eu, como era muito feliz criada por minha avó, ele dava lá a pensão, tá? Ele cumpria, né? Pero minha avó, ela veía. E quando ela veía, ela me dizia, estou com teu papá, tal sítio. Pensei que ele também teve uma profissão meia dessa área de justiça e tudo, sabe? E no julgado, né? E daquela não tinha nada de levar nada de julgado, nada disso. Não. E minha avó, ela mantinha assim, um contato com ele, tá? Mas ela não me dizia nada mais. Chegava e me dizia, estou com teu papá no julgado. Não sei se foi advogado, uma coisa. Tu sabe que os curas, alguns deles têm muitas profissões. Afinal, acho de cura, Pedro estuda também outras carreiras e tudo, né? Isso eu sei que é assim. Então ela não falava. E eu me sentia feliz, minha mamãe tá um pouco, a não ser uma vez que ela me dá uma dica, que ao final eu descubro aqui, né? E tá um pouco perguntava. Eu tinha a sensação de que não deveria perguntar o porquê. Também eu era assim, sabe? Muito, já dito em outro vídeo que eu sou muito cerebral, eu analiso muito que ser psicóloga, se eles não falam, por algo é. Também não. Eu tenho na vida ele dando a pensão e tudo, né? Tuve na vida, graças a Deus, feliz. Só no meu coração, que já é dito a vós outros, que Deus habla com nós outros, no meu coração eu tenho uma sensação que dito que ele entra, ele te faz vida, te dá uma sensação de certeza dentro de ti, de alegria. Só era como aquilo de que eu creio que ele orava muito por mim. Porque eu tenho uma sensação positiva sobre isso. Eu tinha a sensação que ele não estava aí por algo bueno, mas que me queria muito. E que se preocupava comigo. Mesmo que minha avó não me dissera que ele dava pensão, não era disso. Tá? Eu tinha essa sensação, essa certeza dentro de mim. Então isso não me causava tristeza. Não me causou esses traumas que algumas pessoas têm, dizem, eu não estou com meu pai, não fui criada com meu papai, ou não fui criada com minha mãe trabalhava, então era minha avó, né? Minha avó era rimo de família. E gostava, não só de família, de toda a gente que ela via que necessitava, era como uma associação lá em casa. Já contarei a associação que isso eu na adolescência com meus amigos, que foi muito simpático, tá? Para ajudar aos meninos que necessitavam. Então, eu tinha essa sensação positiva, buena dentro de mim. Não me causou nenhum trauma. Ainda por cima, que minha família, eu disse outro dia que foi 4, não, meu quarto tio estava casado, né? Minha mamã, filha única,
E eu fui criada com 3 tios e minha avó, marido de minha avó, não? Expliquei outro dia porque eu faço assim. Porque eu tentei fazer assim, e quando o número 4 não sai. Quando é mais número, não sai. Então, se não foi 4, foram 3 tios, meu avô e minha avó. Então, eu era a neninha da casa, né? E não, às vezes isso não é bom, porque tá todo mundo aí, ó, controlando a vida de um aí, tudo aí. Eu não podia fora, né, do correção. Tinha que ter, era a neninha pequena, não? Então, minha avó maior, eu sempre fui uma pessoa normalmente muito, um espírito elevado e maior, pessoas maiores. E isto não me foi nenhum problema. Eu tenho a certeza que se ele não estava é porque por algo que não podia, algo bom, tá? Mas que onde estivera, velava por mim, ele estava vivo, não? Pero não havia mais comentário. Eu via ali que os pais ou iam ver, ou às vezes qualquer razão, porque tu papapo, não. Apesar que minha família não é muito disso, parece tão pouco. Não havia comentário nenhum, era um sincretismo sobre o assunto. A única coisa, quando chegava, que ia cerca de meu padre, me dizia, sou papá, vi tu papá, vou com teu padre. E aquilo eu mirava assim, bueno. E não me recordo, porque dizem que o que há antes dos 4 anos, não solemos recordar. Quando temos 4 anos, levamos um recuerdo claro. E aí, me recordo que aos 4 anos de idade, antes não me recordo de nada. Me quedou gravado na mente isto. Aos 4 anos de idade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou na ventana, assim mirando, porque eu não podia sair assim. Aí eu estava na ventana mirando a calle pela tarde, à tarde, de tarde ali. Sobre as 3 da tarde, por aí, o sol alto, às 4, veio parar um senhor e uma senhora, que eu creio que era parente, irmã dele, um familiar. Muito guapa, muito estilo europeu, porque aquela hora do dia não se podia andar com aquela roupa longo até os pés, verde europeu, mais escuro que este, é um verde que eu gosto muito, me esqueço, tipo, sabe quando tem lá erva, bem verdinha, assim, com uma deste, tá? Muito elegante. Ele também. E eu sentada, tentando ver essa 2 pessoas barrado, corte em frente de minha casa, e barrar, e entrar em minha casa. Eu aqui, assim, estava. Não me enterei quem era. Eu sempre tive famílias grandes, minha família é muito grande, fora, primos e prima que chega ali, ia visitar minha avó, então assim, não queria como em minha casa. E entrou, eu não hice muito caso, fiquei na minha, ele entrou diretamente, sentou, e escutei. Não sei porquê, eu tive a intenção de que era quietinha. Nem mirei para conversa. Continuei mirando para a ventana. E eles, muito sérios, sentados, não é? Gente formal. Escutei dizer, venho buscar a documentação de Jaciara. Eu, opa. Eu muito na minha. Fiz que não escutei nada, nem mirei. E digo, porque para pôr ela no coisa, porque eu tinha uma hérnia. Eu tive um umbigo de pequena carne, não estou dizendo especial, que cresceu de uma forma que era assim, eu tinha vergonha de andar, era uma coisa assim, de grande para fora, meio arredondado. Tá crescido na barriga. Então, sim,
eu não andava assim, coisa, porque minha avó ela fazia um tipo de medicina de índio, então vivia sempre com tirita, espaladrapo, aí, para ter meu umbigo para dentro. Já digo como foi que ela hecho para entrar no meu umbigo. Porque, ninho, diziam que era porque foi mal cortado. Minha avó ela me dizia que eu tinha hérnia. Afinal, vamos saber o que era o assunto. E disse, eu venho buscar para poder agilizar tudo, para poder resolver isto de ela. Não, e também pôr ordem na documentação médica, né? Pra quando a senhora queira. E assim foi. Minha avó, ela quedou com uma cópia e ele levou. Que eu me recorde foi a última vez, porque depois já tinha um horário de estudos, tá? Estudei pela tarde, tudo, e se vou ver, eu não sei, tá? E ele levou esse documento meu original. Minha avó dispôs a contar outra cópia original do livro e levou. E não me recordo mais de volver a vê-lo. Para mim, foi a última vez que eu vi o meu papá, com 4 anos. Se os outros não sabiam, esta é a idade que os ninhos normalmente recordam. Os recordos de antes de 4 anos, normalmente não sou recordar. Mas a mim me quedou gravada a cor do vestido, como ele viu um vestido muito bem trajado, não? Eu não podia imaginar, bem posto, não podia imaginar a linha que levava meu padre. Não se comentava nada. E aí, minha avó entregou para ele, a senhora se foi, tá? Uma mulher branca. E ele também, creio que era um familiar dele. Que eu creio que era para saber, não, para resolver o documento. Que era para ele poner bem isso do assunto, porque eu ia necessitar futuramente me registrar. Tá? Me registrar não, me operar. Para dar permissão à minha avó lá, né? A médico de tudo. Então, foi a última vez que eu me recorde o que é ser filho de cura. Eu me sinto muito feliz. Porque foi uma resposta a tudo isso que eu sentia sobre Deus. O Senhor tem em conta meus sacerdotes católicos. O Senhor tem em conta. Eu quero crer, tá, que foi quando vós outros sabem que os sacerdotes, eles vão para o Vaticano, acham a teologia, e depois tem, creio que em 1 ano ou 2 anos, não tenho claro, para decidir se quer realmente pertencer como sacerdote e deixar a vida, tem a palavra que dá, mas não estou preocupada de dizer, entrar na vida secular, não? Não sei se estou dizendo bem, por isso que eu não... Então, creio que foi nesse momento que ele aí, minha mãe era uma mulher muito bonita, uma jovem, muito, na Índia, uma cabocla muito bonita, tá? E só eu tinha essa coisa de minha última imagem que eu vi de meu padre. Mas eu não pensava, eu tinha uma claridade. Então não ter preocupado. Esse que a Inglaterra passou outro dia. Os filhos dos cura. Para a gente que pensa tonteria, às vezes, de alguns, não. Tá? Depois das histórias, esta é coisa mais... Homens de Deus. E eu, o que é ser filho de cura? Eu sempre tive a sensação de que lá em casa me davam um tipo de criação, estudasse, sabe? Como se estivesse me preparando para algo. Sempre se preocuparam com todos, pero no meu caso, era também. Mas eu via ali muitas famílias que tinham e tudo, e eu não tinha tanta preocupação com isso, né? Principalmente as ninhas, que era outra geração, era outra época. As ninhas era para casar, viu?
Em minha época, a casadeira estava começando a se abrir um pouco. Mas principalmente tu criada com a avó e tudo, eles faziam um arruá que era para casar. Encontrar um noivo decente e casar. Tanto que foi uma loucura, porque meus tios já estavam me preparando para a vida no dia a dia, né? Estudar, trabalhar. Solo eu estava todo tempo com minha avó, ela veia por ali, era meu costume que eu veia, ela tinha noivo e casar. Não? Principalmente uma pessoa que é criada no mundo católico, né? Não se podia andar antes do casamento, tampouco se podia fumar nem beber. Essa é a razão que eu não fumo e empecei a beber um pouco aqui na Espanha, tá? Socialmente, tá? Muito pouco. Quando eu tive alguma vez na discoteca, isso, sabe, minha ex, foi com que mais eu saí assim, pra ir numa boate ou algo assim, foi com ele. Eu não andava em discoteca, nada, que na minha cidade ele vive o dia, mas eu não andava nesse sítio. Um dia tive uma discoteca no Rio, depois conheci meu marido e eu tomava uma coisa assim doce, que não me gostava nem cerveja. Pra tu ver como Deus tem protegido os filhos dos seus homens. Eu era natural, meu. Então, agradeço que eu não fumo, hein? Porque eu tive um itus. Não é broma. Tá? Se eu fumara, já estava um braço solto. Quem conhece o itus, já contarei os sintomas que eu tive por ser fumante passiva. É a única coisa que eu digo. E não fiquei pior porque sou uma mulher, sempre fui uma mulher forte. Isso já foi algo fora do normal. Porque o senhor foi tarrante, já é hora. Se não, minha filha, vamos. Paga a luz e vamos, se diz aqui. Se não dizer assim. Então, dói-lhe. Braço foi algo quando deu mesmo de verdade, que eu não tomei em sério. Porque jamais pensava que eu era aquele andolozinha no braço, viu? Vou tá dando informação sobre essas coisas, dando truco. A hora mesmo eu tô tomando um chá de orégano. Fui criada numa casa em que lá em casa olhia café e chá. Se eu tiver o costume de minha avó, eu corri foi mania do chá. E a hora hoje, eu me arrependo. Seria outro cantar. Apesar que eu sempre fui uma pessoa sana. Eu tinha migrânia, né? Migrâniazinha, eu via minha avó, ela pondo ela não fazia, porque eu era menina, mas ela fazia um sonho de Índia, que sabia muito de coisa de erva, tá? Plantava sussurro, eu tenho que buscar agora coisas aqui para encontrar, para tomar. Ela tomava chá todos os dias. E havia um chá que ela chamava de capim santo, que era como uma erva que cresce assim, e ela tinha um pouco de espinho. Este chá, ela ia e tomava. Era um olor, o olor era a coisa mais gostosa. O sabor também, eu provei. Esse chá que eu não sei, vou ter que perguntar. Não creio que for a Luísa, não. Era como um capim que cresce assim. Essa horra aí sola um pouquinho ancho. Isso é para vós outros saber tomar essas coisas, viu? Então, se eles pinham um pouco, ela fazia esse chá que olia bem um sabor. Que sabor tinha aquela planta? Sabia muito disso. Eu aprendi muitas coisas com ela e quero passar a vós outros, tá? Então, tive essa sorte, esse prazer de ser criada na Índia. Minha bisavó era índia, pega no mar. Ela diz que o pai dela correu lá no lado, se escapava. Ai, minha avó, quem tiver uma avó lá, elas gostam de contar as coisas do passado. Só ela tinha uns 70 anos, 60 e tantos anos, não?
Eu sei coisa que minha família não sabe porque eu ficava de junto com ela, eu era pegada a ela. Tinha medo que ela escapasse. Quando ela saía, que ela me levava, eu chorava. É uma mulher para falar dela, como de minha amiga Irene, sim. Que eu não terminei de dizer. Que Irene me chamou aqui. Que está no céu, na paz. Que ela morreu do doilo. Tá? Que estamos orando pelo doilo. Que o Senhor me pediu, ore pelo doilo. Porque normalmente são pessoas jovens quando se vão com doilo. Quando tem uma depressão que já... O dolor é triste, eu senti e foi Deus comigo. Por isso que eu estou dizendo, venga, gente. Ser listo, como Jesus disse. Não ser honestos. Sábios. Tá? Já explicarei mais outras coisas. Não, e por que não? Quando te dá saúde, sabedoria. Tá? Te protege. Porque a mim me protegeu assim, ó. Com a arma na mão. Depois me vi num sítio cavernoso, no Rio de Janeiro, com umas amigas que eu tinha acabado de conhecer. Já contarei isto, tá? Porque saímos viva e disse por esta javala, porque tem que respeitar as pessoas que têm Deus. Já disse, não? O Filho de Deus, quando habla, tá? Tem que baixar a cabeça, em nome de Jesus, tem que baixar a cabeça. Eu não sabia porque disse isso, que disse que ia livrar elas, porque uma estava enfrentando o assunto por causa desta tica. Imagine, porque eu estava mantendo numa tranquilidade e rezando. E creio que viu. Disse, esse de riba, aqui eu tenho que me aquietar. E fiquei assim, porque eu passava essas coisas assim, que eu não entendia por quê. Tá vendo dizer que eu comentei sobre o assunto, que quando meu marido andou com outra, eu disse, ela tem, tu não é normal. Como é que qualquer mulher estaria nesse momento quando vê? Eu tive com ela assim de cara a cara, tá? Quando eu estava na Alemanha, eu disse que eu volvia porque sonhei, e ele se preparando para ir. Eu já estava com minhas filhas aqui na Alemanha, na casa da sogra. Então uma coisa disse, eu disse, eu vou resolver hoje. Vou, Muti, vou. E ela, não, Ave Maria, ele vai. Não queria que eu vira. Ela sim. Queria proteger-me, porque eu tinha conseguido me com você para estar com ele, para volver a ele. Eu era sua senhora, tá? Pero eu tava vendo como fazer. Mira como eu sou. Eu era uma cria de 20 anos, 21. Tá? Não é a hora que eu resolvi. Entende? Aqui não é broma. Então, quando eu vi que eu chego, tá? Vou escrever o melhor, tá? Onde está não sei quem, ele pensando que eu estava na casa da mãe, preparando para ir, só para encontrar o momento. O javalo, o porteiro quedou, que em Brasil há porteiros em edifícios. Aqui se chama conserje. E eu não podia imaginar. Ele chamou o timbre, não sei quem, tinha aqui um javalo, assim, assim, assim. Te buscando, ele desceu. Barrou. O último que ele pensava que era eu. Barrou. Ela fazia questão de estar. Não deixava ele. E seguramente disse, eu vou também. Não me meto. Eu sou mulher e busco respeitar. Não faltei jamais o de respeito a ela. Tá? Como mulher. Quando o bar, vem ela, junto. E eu, lá na Barra, em um hotel. Ele já estava no hotel. Já tinha derrado o piso. Já tinha vendido, que era pra Barra. Mas nisto, você tá me lembrando aqui uma coisa importante. E eu que dei assim.
Por que eu quedei assim? Porque quando eu vi que eu vi a barriguinha pequena, eu me desarmei. Me desarmei. Eu pude. Meu coração não foi capaz. Senti esse ninho como meu, este bebê na barriga. E pensei, já senhora, tu não é normal, qualquer outra pessoa tinha feito, acontecido, tá? Porque é normal. Eu disse, minha filha, tu não é normal. Porque pensei no bebê na barriga da mulher que andou com meu marido, que era a razão da história que eu estava vivendo em minha vida. Eu mirei, disse uma coisa pequena a ela que não quero comentar, com respeito. Abri sobre mim e as filhas, em família, meus filhos, assim. E senti a Aninha em sua barriga como minha. Tu crê na coisa, foi um sentimento raro. Me desarmou para tu ver como eu gosto e me preocupo com os ninhos. E eu disse isso. E eu lá na casa da mãe que tu estava indo. Como fica essa Aninha? Não foi nesse momento, não. Depois também disse, pensando em Laninha. Diga a vós outros, sou normal? Essa foi minha reação. E me fui. Arrasada e pensando. Outra, estava na Alemanha, não queria nem saber, né? Isso e aquilo, não como na maioria. Então eu já sabia que eu tinha atitudes às vezes na minha vida que não era normal, eu não reagia normal, com ira, com pessoa mesmo que me fizera dano. Assim pouco, eu normalmente, se eu tenho uma reação que eu digo, eu vou fazer, vai acontecer, pá, eu caio enferma. Assim pouco eu tive que, com a história da pensão e tudo, tive que falar seriamente, me irritei um pouco. Eu fui parar no hospital. Porque eu me chateei um pouco. Me enferma se eu saio de minha linha. Mesmo tendo razão. A pessoa pode me dizer o que sei, eu fico, é. E naquele momento não era hora de é. Bueno, para deixar aí a voz outro que eu não sou normal. Pero passada pelo médico, porque eu não tive nem direito de chorar. Aqui, como é que uma pessoa passa o que eu passei? Eu estou aqui e ainda tenho um pouco de moléstia, porque eu tenho vários tornilhos de titânio na espádula. A cadeira está junta. Não sei como está, porque eu não tive valor de orar. De olhar, não parece da palavra. Eu tenho moléstiazinha, olha, o câmbio de tempo. Se calienta, até que estaciona. Estação, tempo, se calienta, se fria. Molesta. Estou tomando 5 medicinas. Isso foi na pandemia que eu me meti aí a cuidar da gente. Não me arrependo. Tá? Então, tu vê essas coisas assim, viu? Era uma super-heroína em certas situações. Depois de um tempo, eu estou num sítio, ademais saíram correndo e eu fiquei para livrar o outro. Quando eu dizia, a senhora já contarei com detalhes, viu? Na verdade, eu tenho que ser novelas, né? Mas é porque, para dizer a ti que vale a pena buscar Deus. Porque nestes momentos, o Senhor te dá cordura, te dá um controle. Não deixa tu sair da linha. Nem neste momento eu fui capaz.
de chamar ela de feia. Do contrário, passou detalhe depois que eu me senti por ela como mulher. Assim como eu estou te dizendo, não, eu sei que não estou contando isso para parecer, não, é porque eu estou dizendo a vocês que andar com Deus, estou predicando verdade real. Tenho a Bíblia e meu Senhor, que hoje eu senti que ele disse, estamos em Quaresma. Recorde que tem que ir à igreja mesmo, católica, porque as evangélicas não solem, não. E a igreja católica tem esse dia todo até chegar a Semana Santa, tá? Já consulinha de orações, tá? Já tá ligado tudo, Semana Santa. E não, porque tem gente que diz, porque a católica, as evangélicas soliam dizer ali, tá sempre revivendo. Eu digo, sim, e me parece bem. Porque se não se habla, o Filho de Deus, tu crês se não passar aí, se a igreja católica estava sempre recordando que, saca, a procissão, eu chorava, sentia o dolor de Maria. Eu chorava de verdade lá em Rô. Tem procissões lindíssimas, várias, como se fora em carnaval, não é tanto, pero procissões lindíssimas, como em Sevilha, Cádiz. Quando passava o momento do dolor de Maria, eu chorava. De hecho, tenho um amiguinho de 10 anos que era ele, o amigo de Ruth, o filho de Ruth, salvadorenha ela. Ele dizia, Jássica, eu sou salvadorenha. Tá? Ela é um familiar de que houve um problema em El Salvador. Tá? Quando houve uma morte que morreu na igreja, que entraram, não queria ela morta. Um dos irmãos dela, ela estava cuidando da igreja e foi um dos que morreu. Tem uma película. E ela vindo, assim, deixa eu fazer essas coisas, me bater com rins, assim. E ela vindo, pediu, sei lá que vieram os padres porque morreu o irmão. Ela me mostrou a foto dele. Se falou no periódico, como interei em Salvador, naquela, quando passou, no jornal. O senhor me assim, essas coisas. E Michael Jackson. Que me fez encontrar com ele. Me bati com ele assim, já contarei. Pero não é a hora, não. Tá? Então, como eu estava falando da história do meu pai, porque eu quero terminar o assunto, tá? Então, eu tinha esse recuerdo. Eu sempre tive essa coisa com os ninhos. Eu creio que é esse lado do meu ninho. Porque pai é pai. Então, se eu tinha seguridade, algo me dizia, eu creio que ele orava por mim, entendeu? Se preocupava muito comigo. Por que eu digo isso? Só me chamava atenção certas coisas da vida do meu pai. Isto nessa senhora, essa gente que jogou ali com cote, com um vestido longo daquela, muito fina, meu pai trajado, todo na pele, lindíssima, era de pele clara, tá? E passou anos sucedendo coisas em minha vida que eu nem pensava que ia suceder. Eu jamais pensar, eu ali que ia casar com um alemão, que eu nunca pensei nessas coisas. Tinha ali meu noivozinho caboclo. Tuve um noivo, de primeiro noivo, depois tuve um noivo caboclo índio, tá? Pra casar. Pedido em casamento. E a vida diz não. A pessoa não que tu vai casar. Sei por que eu tô dizendo isso. E pensei, não. Não. Não, como pode ser isso? Água. Um momentinho. Tenho lá a neninha. E tenho que cobrir. Tá tossindo por quê? Se descobriu.
Pai, segura aí, pai. Bem, assim, descobri lá. Aqui está. Ai, minha plantinha linda que tá aqui, ai. Preciosa, amo. Crescendo, crescendo. Amo tudo da natureza, as plantas, os animais. O do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então, o que passou? Resumindo a história. Eu andando minha vida, estudando, entendendo que está andando na vida como se deve, tá? E com toda razão, os tios me criando e minha família, minha avó lá, o bibelô eu era, tá? E de sua filha, que ela teve muitos filhos cuidando dos demais, pero em termos de família, todo mundo que ele está com ela, com minha avó Santa também, está hoje no céu. Eu vi, inclusive eu estou lendo na Bíblia isso, que quando tu faz uma promessa a Deus, e o águia, dia tu tem que cumprir, né? Eu vi lá, aquilo foi uma coisa mais linda. Minha avó ela me visitou. Depois que ela se foi, sim, eu estava casada, porque ela vinha em minha habitação, lá na Barra. Eu estava casada, eu não tinha me inteirado da história essa, não estava passando meu olho e tudo, pero tinha meus filhos dia a dia. E eu disse à minha avó lá que eu não ia, que eu queria os 2 vestidos novos dela que ela deu para ir para o interior, para ser na casa da amiga dela, que costurava para ela, tá? Com os anos, ela volveu à cidade dela e ia volta e meia, né? Os filhos criados, e Lício já grande, ia com ela. E ela começou a ir para ela costurar lá, no seu interior, com a costureira, que não vivia. Então, foi a única coisa que eu disse. Porque... Então, o que passou? Eu não tive valor. E sabia que ia levar ela, tinha uma toalha, essas coisas brocadas. E tinha um que ela foi devota de Santo Antônio. Santo Antônio cuida muito da família, tá? Santo Antônio de Pádua, tá? E casamenteiro. A gente fazia ladainha 3 dias, 13 de junho. Santo Antônio, último dia da ladainha. Pensava dia 11, com altar, com tudo. Uma ladainha muito bonita, tá? E foi devota. Várias casas ali no bairro assim. Ia de uma na outra cantar Santo Antônio, no altar de Santo Antônio, tá? E... não sei por que eu tô falando isso, que ela era devota de Santo Antônio, tudo. Bem, tá dentro de Santo Antônio, da igreja, Santo Antônio de Pádua. Aqui o Santo Antônio, eles chamam também que é protetor dos animais, bautiza dos animais. No Brasil, eles usam, é São Francisco de Assis, protetor dos animais, né? Junto com acima, abaixo de Jesus. Sempre com Jesus, Pai. Para ajudar, dirigir a casa deles, né? Aí passou anos. Eu chego aos 18 anos, vou me recordar só de minha avó. Eu chego aos 18 anos, o que me vem na cabeça? Já estava trabalhando secretária, com 17, empecei. E disse, mãe, eu vou viajar, quero viajar ao Rio para comprar roupas
Eu estava comprando uma boutique cerca de meu trabalho. E vendia, eu já era modelo, tudo desfilava e eu tinha essa coisa com a moda, tinha dom para isso também. Deus lhe dá vários dons, viu? Buscando. E disse a minha mãe, quero ir ao Rio, eu tinha cumprido 18 anos, para comprar roupa, que a hora eu vou, sem pronta entrega, a maior, porque eu estava comprando em pronta entrega e revendia. E vendia, Salia me recordou uma amiga aqui que me chamou outro dia, assim, sacava de levando para tomar. Amém, Senhor. Eu disse, é mesmo, né, minha filha? Que eu já me tinha minha vida tudo isso. Passou como Deus me abençoava. É isso que eu quero falar mais uma vez. Que bom não é andar com Deus. Aleluia. Alabado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu fazia. E vai lá à igreja, buscando as coisas de Deus, ajudando a gente. Eu via passar, eu ia ali. Dava sempre, se passavam na pessoa, na propina, algo assim, né? Para não dizer outra coisa. Porque pediam, se eu tinha, eu dizia não. Não para poder explicar. Porque eu digo que é isso, quando tu tá fazendo bem pela vida, Deus lhe dá. Porque eu dizia, mas como, Senhor? Por quê? Passou. Então, quando foi um belo dia, aí minha avó me deixou viajar. Me deixou viajar. Estou dizendo a ti como é Deus. Estou predicando aqui. E como acha Deus na sua vida. Como está contigo. E és assim, aleluia. Aleluia. Xarabaracanda. Aí minha avó deixou alguns dias, disse, já tem 18 anos, vai. Assim, busquei já pessoa, eu era muito séria, muito adulta. Lá vou eu ao Rio, lá em Petrópolis, foi quando eu conheci a casa dos descendentes do rei de Portugal, que vive em Brasil, no Rio, em Petrópolis. Tinha a direção e fui comprar ali, diretamente. O primo do rei de Portugal tem a família dali, descendentes, falando em português. Ali, isso tá aí a casa. Até isso o Senhor me levou ali, para conhecer a família, que eu nem pensava em minha vida, dos ascendentes do rei de Portugal. E pensei comigo quando me disse, e aonde existe? Essa gente aqui tá ali. A casa foi, ainda vive ali, viu? Aí, que não imaginava quando eu vi o Senhor me metia. Vou. Eu mirei. E fui ver. E aí, comprei a roupa, passei o dia, vou vir. Pero o caso foi que na ida, quem aparece? Sem me dizer nada. Mas Deus disse, tu vai. De 4, se tu lá algumas vezes, eu não estava. Não soube mais a notícia, tinha 18 anos. Quem foi fazer? Nem pensou com as perguntas raras. Eu sempre viajava, me sentava na frente, aqui também, eu costumo de andar do lado do motorista, que dizem que não é bom, que é bom estar atrás, porque dizem que quando andam, eles gostam de jogar por lá, do coisa, né? Então, eu gostava sempre, se tinha assim, de sentar na frente, ao lado do motorista, e vendo bem paisagem, tudo isso, não? Controlando tudo. Nisto, quando eu corro, o autobus, vou lá, olha, sem pensar na vida, nem pensava em meu pai, nada. Não sabia a história dele do cura. Aí, no caminho, cerca de onde tem as terras do cacau, um pouco antes, Itabuna, Ilhéus, punha a mão assim um senhor, vestido de negro, sério, muito guapo, por sinal, mais ou menos da idade de minha mãe, um pouco mais com minha mãe, mas sempre pulcro, tá? Ele bem negro, branco como a espanhola, assim, tá? E subiu, eu vi, não? E Dona senta do meu lado.
E o motorista para ele. Senta do meu lado. Lá pelos interior da Bahia. Na carreteira. Aí eu tô mirando lá. De repente me diz, qual é o teu nome? Eu disse, pensei que tá falando comigo. Nada fez jamais uma coisa desta comigo. Primeira que eu tenho viajado. Assim, de hablar assim, né? E eu dito, tal. Sim. Como te chama? Se diz. Brasil. E a pessoa falar comigo. Aonde vai, Joe? Ao Rio de Janeiro. O que vai a ser ali? Ele foi diretamente me controlar, querendo saber o que eu ia fazer no Rio. Por que tu foi fazer no Mato Maria, Chiquinha? Isso cantava minha avó. Perdão. Não é nada melhor do que poder sacar o catarro. Porque se fica dentro, desde que eu tomei a coisa tá me salindo. A hora já daqui a pouco. Eu estava aí, me causava aquelas tosses horríveis, tá? Aí, eu disse, não, por educação. Eu não entendia porque esse senhor, que não me conhecia de nada, acaba de entrar no meio do caminho, a carreteira dentro do autobus, tá me fazendo essa pergunta. E vai e me diz, quem tu tem de branco em tua família? Eu disse, minha família é toda mesclada, e branco muito, a maioria é branco, mas moreninha assim sou eu. Meu tio, Antônio, pero com os traços, não? E no mais daí para riba, caboclo, loira, rúbia, moreno, para todos os gostos. Família grande. Isso foi que me chamou a atenção muito. Quando me disse que ia a ser no Rio. E depois, porque ele me abriu outras coisas, mas não me lembro, coisa assim. Pero que não tinha importância. Pouco, muito pouco. E isto. Ele era de pele branca. Branco, moreno. De pelo. Aí eu disse, minha família, e falei, aí quedou a coisa. Não falei nada de meu pai, nem nada. Eu creio que ele estava tanteando o que eu sabia dele. Se eu ia dizer, meu papá, parece ser que, né? Mas não comentei nada dele, do meu pai. Estou dizendo dele. Não comentei. Logo depois, aí eu tô pensando que vai continuar a viagem. Porque a primeira vez que uma pessoa entrava assim no meio do caminho e saía logo depois. Juro por Deus. Normalmente se corria, normalmente era poucas vezes, muito rara vez que eu corria no caminho. Continuava. Aí, diga ao motorista, por favor. Barrou. E eu quedei aqui, a hora, no autobus, me comendo coco. Eu digo, e senhor? Aí foi quando eu senti, era tu pai. Tu
com 18 anos, foi diretamente saber o que tu ia ser sola com 18 anos no Rio de Janeiro. A primeira vez que eu ia. Eu saía sola. Eu sempre fui muito independente. Estudava. Minha avó, ela me criou muito bem, graças a Deus, meus tios. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu disse, teu pai, não vê as perguntas? Como quem? Vai fazer no Rio? E depois, por que perguntar a quem tu tem de branco? A única pessoa que me fez essa pergunta foi quando eu parei meu filho médico. Eu tinha me enchido de... Eu sempre gostei de cambiar de coisa, eu tinha carinha muito fina, tudo. Eu me enchi de trancinha, tipo Cleópatra. E estava muito linda, de verdade. E o médico me fez essa pergunta. Também. E depois na história de Michael Jackson. E passou aqui também. Confundi as pessoas. Ora eu não tô gordinha, né? Então estou com a cara de graça. Pero bem. Não, senhor. Tudo tem seu tempo. Nisso. Aí eu disse, menino, deve ter meu pai. Aí daquilo que eu olho. Disse, meu pai. Pergunta como quem que tu vai fazer 18 anos de pai. Solo no Rio de Janeiro. Aí eu disse, né, que eu ia comprar minha roupa e tudo. Mas nesse momento eu não me dou conta. Pero depois eu fui sumando as perguntas e disse, parou, se foi, entrou em outra cidade. E levava um traje escuro, assim, de coisa mais de gente formal, né? Que eles levam um traje. Mas tuvo cuidado de não levar. Se levou, tapou muito bem, porque não queria que eu soubesse nada. Então, sim. Aí eu tinha essa sensação sempre. E esse dia, ele se fez presente mesmo. Porque eu estava lá protegida na casa da minha avó. Meus tios, meu bisavô, parecia que tá no céu, um homem sério, formal. Parecia um dos homens com aquele chapéu, nos Estados Unidos que se leva, o chapéu esse negro, alto, mulato, altão, muito delgado, sério, e usava o chapéu esse dos negros todo dia, só, naquele calor, sabe? Aí, eu respeito meu avô, ele morreu primeiro que minha avó. Então, certeza. Eu não sei nem se comentei com minha avó. Porque depois eu cheguei no Rio, comprei minhas coisas e eu me olvidei do assunto. Se recordei, depois não me lembrei mais. Então, se é assim. Ele não podia, pero buscava cuidar de sua filha da maneira que podia. Tinha a filha controlada, tinha a filha... Quando eu conheci o alemão, ia dizer o nome a hora... Passou também uma coisa raríssima no Rio de Janeiro. Com outro senhor. Eu não vi nada no garoto de Copacabana. Deu uma conversa, uma charla a meu marido. Como se fosse um familiar meu. Um brancão, guapo. Ali com a piso de garota de Ipanema. De garota de Ipanema. Pisaço. A gente estava empeçando. Quando eu vi ele falando com o outro disse que íamos casar, que estavam namorando, tudo. Tu crês? E nisso, por isso que eu tô dizendo, né? É bom andar com Deus. É bom, muito bom em dicas andar com Deus. E pelo que eu recorde, não vou vir a vê-lo. Aí um dia minha mãe, pelo caminho, aí eu era mais jovem, ela me disse em casa, tu papá, era bem, tá bem louco, se punha a rezar, quando dava tal hora ele se punha a orar, com na capa. Aí disse, daí saiu, né, aí eu pensei, não, capa, mas eu oro. A minha mãe, que não sabia, minha mãe eu creio que não sabia. Creio que ela estava se inteirando na hora, assim, por esses dias, quando eu descobri aqui. Aí, nada.
Como ela não falava assim de meu pai. Nesse dia ele saiu assim, Alfa, minha mãe, mulher retada, de Lasaia, viu? Ele dijo, me comentou isso. Eu era muito jovem. E eu quedei. Quando meu pai ficava, né? Pero tampouco dei muita importância. Eu não perguntava e não comentava. Era uma coisa que eu mesma não... Algo me dizia que eu não deveria fazer perguntar. E eu creio que ela não sabia não, viu? Porque se ele estava de descanso para decidir, e ele escolheu a Deus. Tu, sua filha. Se eu for a homem, olha a hora. Se eu me preparando para o chamado tudo. Se eu for a homem, eu tô segura. Porque isso meu é de pequena. Aí depois, queda para outra, lá a história, como eu vim descobrir que eram os Cavaleiros de Cristo, que ele fez parte, na linha dura, queda para outro dia. Me disseram, aqui, em Javalo, não sei se era periodista, sem que, sem pra quê, se eu me bloqueou comigo naquele dia, Javalo, tua história tem que ser contada, Jaciara. De boa, assim, sabe? Eu, por que diz isso? Eu pensei, porque não tinha comentário nenhum, não nem conhecia aqui na festa que fomos de Brasil. Outra pessoa tinha me comentado, e eu não. E essa pessoa de Brasil, mas viajado por Europa, eu creio que ele era periodista. Me contou a história da vida dele assim, depois, e comigo parecia ser o quê? A menina, senta aqui, senta aqui. Tô pensando na hora. Não era meu pai. Poderia ser algum familiar que me conhecia. Já ligaram com a história do meu marido, tudo. Não tinha comentado nada, empeçou a loucura, aí senta aqui, não sei o que, meus amigos, eu tava operada, né? Sem saída, com corseia 1, hospital. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Continuará. Los hijos de Noé, salido de arca, foram 100, estamos em Gênesis 9, 18. Versículo 18. Los hijos de Noé em negrita. Os hijos de Noé, salido de arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o padre de Canaã. Este foi poblado toda a terra. Noé, e por eles foi poblado toda a terra, a família de Noé. Noé foi agricultor e plantou uma vina, bebeu de seu vinho, se emborrachou e se quedou desnudo. Em o interior de la tenda, Cã, padre de Canaã, viu a desnudez de seu padre e correu afora a decir a seus irmãos. Sem e Jafé tomaram manto, se lo echaram sobre a espalda e indo hacia atrás voltou o rosto. Cobriram sem ver a desnudez. Respeito se chama. Eles miraram hacia atrás e cobriram o padre. Ensinem sobre isso. Não descubra a desnudez do madre nem do padre. Porque da história sobre a família, viu? Aqui conta que eles correram o manto, que o papai bebeu, se passou um pouco no vinho, e ele colheu e echou. Fizeram assim, e outro cobriu o pai. Tá. Indo hacia atrás, outro 24. Quando Noé despertou de sua borrachera, se enterou de lo que havia hecho su hijo menor, e dijo, maldito seja Canaã. Senta o na última sílaba. Seja o último de los escravos de seus irmãos. E añadiu, bendito seja o Senhor Deus de Sem, que Canaã seja seu escravo. Haga Deus que se propague Jafé, que habite em la tenda de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Essa era a maneira deles, daquela maneira que tinha sua cultura, né? Noé viveu 350 anos depois do dilúvio.
350 anos depois do dilúvio, estamos falando do dilúvio e de Noé. 29 versículo. E o total de seus dias foi de 950 anos e morreu. Viveu 950 anos, viu? Viu mais que Adão. Adão foi criado com 930. Los pobres de la terra. 10. Esta é a descendência de los hijos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os 3 hijos, a quem nasceram hijos depois do dilúvio. Jafé, Gomé, Magog, Madai, estão todos com comas. Yavan, o Javan, está em hebreu. O Y, o Y, não sei como eles pronunciam. Tubal, Meseque, Tirais, Irro de Gomé, Askenaz e assim sucessivamente. Eu vou adelantar porque eu leí, estudia. Vem falando de geração em geração de Irro, até terceira, quarta geração de netos de Irro, de Noé, tá? Sim, agora vamos ao 21 do capítulo 10, em Gênesis. Versículo 21, lá grita, leiam, viu? Eu já leí, mas fala muito, falando de, assim, fala o nome de coisa, né? Leia, porque eu já leí. E tem nome de pessoas conhecidas depois na história, aqui. Sem padre de Ebé e irmão maior de Jafé, Sem é o filho de Irro de Noé, um dos 3 irmãos. Tuvo hijos, foram estes Elan, Assu, Afaxá, Lídia, olha, Lídia tem muito bonito, Lídia é bonito, aqui também, aí uma periodista, Lídia, tá o nome na Bíblia, e Arã, olha, e Arã, o tio do meu filho. Eu pensei que era um nome indígena, é um nome hebreu, dizemos Arã, espanhol Arã. E assim sucessivamente. Dos filhos a Ebed lhe nasceram 2 filhos. E o primeiro se chamou Peleg. Falou, melhor Peleg daí, né? E mira, chegou a ser grande. Porque, claro, quando vai para outro idioma, traduz. Coste de costa. Não, atocou-se. Creo que é de costa. Peleg, porque em seu tempo foi dividida a terra. Seu irmão se chamou Yucatán. Eu creio que na cidade de México. Engendrou Almodad, Selef, Hassamavé, Yerar, Adoram, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, a reina de Sabá. Seba, ali, claro. Idioma maior dizem Seba no hebreu. Ofi, Havilá, um nome bonito, vi alguns eu encontrei aqui, que temos. Ioabe, todos estes são os filhos de Iocatã. A região onde eles habitaram vai desde Mesá, em direção de Cefá, até as montanhas orientais. Estes foram os filhos de Sem, segundo suas famílias, línguas, países e nações. É muito importante que tu leia, porque eu estive aí ponendo o neto do neto de que era Noé. Que chega Noé. Depois vem os filhos que são Noé, um dos netos de Adão. Sem, segundo suas famílias, línguas, países e nações. Sem é o filho de Noé. Aí é bom que tu leia para entender, para abrir a mente, viu? Tal foram as famílias de Luís Irro de Noé, Tales, se diz. Eu tenho um amigo que tem um filho, tem um nome de Tales, muito bonito, eu creio que é árabe. E aqui diz Tales, quer dizer tal foi, em português, tal foram as famílias de Luís Irro de Noé, segundo suas gerações e nações, a partir de eles se hizo a repartição de las nações sobre a terra, depois do dilúvio. A partir da família de Noé, tá? Hecho da repartição de las terras, depois do dilúvio.
Tal foram as famílias de los hijos de Noé, segundo suas gerações e nações. A partir de eles se hizo a repartição de las nações sobre a terra depois do dilúvio. Eu sei que nasceu muita gente. Depois vem o 11, a Torre de Babel. Vamos ler. Vamos ler, sabe o quê? O Senhor tá mandando eu falar sobre isso. Falar sobre isso. Olha, segunda vez. Pois vamos lá, Senhor. Las primícias. Estamos em Levítico 23,7. Já leio hoje, abri na Bíblia e me falou disso. Eu disse, bom, deu para depois. Vamos lá continuar, que não pensava a hora, mas quando ele insiste, tem que falar, viu? Ele é assim. Senhor Deus, alabado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, alabado seja nosso Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Aleluia. Não há outro igual que tu. E você, Senhor, Padre de Jesus. Eu creio. Sou único eu. Las primícias. Mira que nome bonito, primícias. Que se tu dá algo para Deus, se tu dá algo, que é disso que vai falar aqui, se tu dá alguma oferta, se tu dá alguma... o dízimo que seja, de que seja, o que seja, tem que ser do melhor. Como eu não quero falar muito disto, quando chegar nesse sítio, no lugar, eu vou cuidar, mas é a terceira vez ou a segunda que ele... Eu não pensei, até eu leí de novo, pero não ia falar sobre isto. E espera quando chegar. A hora eu estou abrindo para ler o Salmo de novo. Leia, porque é ele quem dirige. Tá? Predicação. Amém. Las primícias. Estou em Levítico, um dos livros. 23. Aqui, ó. Mira que tem outras. História, capítulos aqui. Versículo 23. Ele me fez abrir, ó. No capítulo 23, nas primícias. Tem 3 mais no início. Mira. Capítulo 23 de Levítico. Versículo 9. Em pequeno, nas primícias em negrito. Isso é importante, porque a gente que não entende sobre isso. Eu entendi numa boa. Nunca tive problema de ofertar, de ajudar na igreja. O Senhor fez assim na minha vida. Sempre entendi muito bem. Nunca tive dúvida de nada. De isto, porque dá ajudar na igreja. Nunca tive com o coração. Sempre, viu? É óbvio. Homem. Manteneu na igreja, manteneu a gente quando necessita. Eles vão aí na igreja pedir. Quando há problema no mundo, é do Vaticano que sai muitas ajudas. Construi, muito, muito, muito. Não vou entrar nessa hora, tá? Mas eu não sabia disso. Era uma nini que me parecia normal ajudar a igreja. O que é para Deus, tá? Os pobres do cura. Que é assim. Não, tu não vê ele por aí assim, tem direito às suas vacações, mas eu quero uma das vacações dele aí ver a família deles. Digo família de irmãos e irmãs, essas coisas. Não? Eu conheci algumas monjas que estive aqui. A família que eu estive cuidando, mira, uma monja mesmo, nas Oblatas, em África, ajudando a gente. Tu crês? Me dei conta a hora, viu? Como o Senhor me metia aí, ó, no miolo. Hã? Eu te me digo, se não errar, não errar a minha vida. Las primícias. O Senhor falou a Moisés. Di a los israelitas, quando hayas entrado na terra que os doi, e hagas la recoleção. Recoleção deve ser das ofertas, não?
Levarei ao sacerdote a primeira gavilha de vossa cosecha. Gavilha deve ser colheita, não? A primeira que saca é para Deus. Ele ensina o homem aqui. E depois do dízimo e tudo, viu? Esclarece tudo aqui. Como é bom ser justo como Deus, não? Levareis ao sacerdote a primeira gavilha. Essa palavra eu nunca escutei. Você vê que é uma palavra mesmo. De vossa cosecha. Nós outros seria a primeira cosecha, não? Haciendo o rito de apresentação para que seja aceitada pelo Senhor. Que foi a história de Caim, que o Senhor recebe de um com muito bom agrado e do outro. E aí entrou o ciúme, o zelo, que é um pecado, sabia? Aqui diz que traz muito problema, viu? E mira, o que passou? Para ser aceitado. Porque coisas que a gente não sabe vai dar ao Senhor e não aceita. Saberá ele por quê, né? Sacerdote lá oferecerá ao Senhor, acender o rito de apresentação. Quando leva o sacerdote, ou pastor, lá que seja, ligada às ofertas que dá a casa de Deus, das coisas de Deus, para que seja aceitada. Tem que apresentar. Lá oferecerá o dia seguinte do sábado. Daquela seria o dia seguinte do sábado. E o dia que haja... Ai, o domingo. Viu? E o domingo. E o dia que haja apresentado a gavilha, apresentareis como holocausto em honor do Senhor. Um cordeiro de 1 ano sem defeito. Apresentareis também 8 quilos de flor de harina amassada em azeite como oferenda queimada. Queimava a harina. Né? Então, porque esse defeito, você vê que nasceu animais daquela, uma formação tinha que estar perfeito, não? E a harina, de flor de harina amassada em azeite como oferenda queimada, porque tem que ser a primícia. Perfume agradável ao Senhor, ou como oferenda queimada, perfume agradável ao Senhor, e como libação dos litros de vinho. Vinho. Não comereis pão, espigas tostadas ou granos triturados, hasta esse dia. Tinha uma, porque daquela Deus estava, os homens de Deus estavam na televisão, não andava na terra. Não comereis pão, espiga tostada ou granos triturados, hasta esse dia. La oferenda. Em que apresenteis a oferenda a vosso Deus. És lei perpétua. Hasta 2000 anos, dia de hoje. E tempo que o mundo continue. Para vossas gerações, donde queira que vivais. És lei perpétua para vossas gerações, donde queira que vivais. Está nós outros e mais além. Que bonito, não? Isso explica tudo, gente. Tá? É um honor para mim. Porque eu leio tudo isso. Tá? A mim me enche o coração. Depois ele habla mais sobre isso. Porque tem gente, mira, eu te juro por Deus que minha filha estava recebendo, por me causa sempre na igreja e tudo mais, e recebeu a palavra com uns avalos. E quando comentou que é lei, não, o dízimo, já está. Ela diz, já está. E por que tem que dar? A gente que não entende. E eu disse, Cauine, as pessoas, as igrejas, toda essa gente, e ajuda a gente, tem que ter dinheiro. Tu tá tendo um egoísmo, ora. Eu tô dizendo isso, que eu não sou normal, porque eu nunca vi. Eu sentia que era normal fazer isso, ajudar a igreja de Deus. Porque dentro de mim eu dizia que para ajudar, para os gastos, para o que foram.
Seminários. A Igreja Católica pagou seminarista, pessoas que não tinham dinheiro. Também, de fora. E não vou falar mais sobre isso, né? E as igrejas têm gasto ajuda. Seja qualquer igreja. E se eu vi que tu nas coisas de Deus como coadjuvante, já ia ajudando como pudera. O senhor tá vendo, eu tô vendo tu aí se escaqueando, né? Ah, me aguarde. Não, já tá bem, né? Levei minhas amigas, tá? Aí você chegou aqui que tava por aí, vamos para a igreja. Quando via a maioria da palavra, Deus falava assim comigo. É mais gente no mundo. A gente pensa que é pouco, não. A gente anda com Deus. E os que não estão a um, vai chegar. Está escrito que se converterão no final dos dias, aqueles que a um não. Hã? Então, sim. Como eu estou contando, hoje eu contei a história do meu pai, que já nele ponto assunto, não? É como uma novelinha para nós. E nisso eu estou predicando como Deus sempre esteve em minha vida, que meu pai era cura. E vim saber aqui, anos depois, flipei, aqui tem a palavra, eu quedei, porque afinal o Senhor me falou, porque sabia que eu tinha minha pergunta dentro de mim. Quando eu tive a idade adulta aqui já, claro, já contarei como. Tá? Vamos ler um salmo, porque isso é uma das primícias, é muito bonito, muito esclarecedor, viu? Se alguém tem alguma dúvida. E falar nisso, vou contar outra coisa, o que me passou sobre ajudar a igreja. Foi algo para mim, eu todo dia via Deus fazendo milagre na minha vida, fazendo coisas na minha vida, e eu tive um dia que o Senhor disse, mas minha filha, quando tu vai entender que eu estou contigo, que eu te, te dou permisso? Espero que me hablar claro na pentecostal. Quando me entrou o Espírito Santo, mas antes na igreja católica, sempre assim, movendo minha vida. Para terminar, tá? Lermos o... Porque eu estou predicando o testemunho vivo, tá? Nós Salmo 23. Fica... E não, ele gosta de abrir em si, né? Para. Então, se a gente gosta, o 23, 70... O 27 também é muito bonito, viu? Então, e todos os demais. Pero este sempre a gente toca assim, né? E o 90 como uma proteção, 91. 90 é bonito, só tem nenhum que é grandíssimo, só alguns que são grandes, viu? Então, mira o que me passou. Quando eu estava do outro lado, isso é uma coisa rápida. Quando eu vejo, até hoje eu pergunto a Deus, quem foi que eu vi aquele dia? Porque eu conto que no céu eu vi as sandálias de Deus. Não o vi. Os pés sentados. E Jesus pôs a mão em minha cabeça. E Maria estava despertando. Eu, como quem vai com Deus, me dando um cetro para fazer isto. Dizem que eu tenho o dom de curar de sanar de Jesus. Vim saber no dia do Espírito Santo. Eu já sabia que havia orado pela gente. E a gente tendo cura. A gente comentava. Eu me fazia tonta, pero eu não queria que saísse assim, né? Na hora o Senhor disse, não. A gente dá um dom. Vemos contigo, tu tens o dever de falar. Isso é para a glória e honra de Deus. Que Deus está vivo, é um milagre. E muita gente tem milagres. E na igreja muitas vezes contam. Mas o meu, é todos os dias, uma coisa e outra. Não, pai. Então, estou falando de mim. Viu? De vida. Não daqui. Isso muito respeito, não. Mas ele gosta desse caráter mesmo. Eu sei. Quando ele visa me visitar com as asas, menina. Como que me mirando ali, tá, Laninha?
que eu estava cuidando de gente. Filho, de outros filhos. Bueno, mas eu tava assim, caladinho, não havia nada. Eu creio que ele tava vindo ele diretamente, nas asas dele, viu? Não mandou nem os arcanjos. Sou Miguel, que disse que anda comigo. Olha, menino. Hã? A história tem que ser contada. Me disse um filho que Deus faz pouco e outros mais no largo de la vida. Então, sim, porque é algo que eu às vezes ficava. Mas tu não é normal, não. Quem é tu, minha filha? Te juro por Deus. Quando eu vi que o Senhor que cada que enterra um homem vivo, eu senti que ele não ia morrer. Eu passei tão mal que eu não vou vir na casa de minha amiga. E depois, quando Deus me confirmou que o homem estava vivo, graças a Deus, que eu saí praticamente chorando e reclamando que ia enterrar o homem vivo. Eu fiquei tão impressionada que eu saí correndo. Não corri mais mesmo, a minha filha, eu corria. Jaciara, Ponto Riva, quando nunca vi. Eu ando devagar, despacinho, como buna baiana. Prissa, a ginga. Eu disse que eu nas pernas. Isso sim, é um dos que eu estou guardando. Então, consta que tínhamos a cafeteria e tudo, e a família que eu estava, a pessoa quedou enfermo, e eu não estava indo à cafeteria, eu estava em casa ajudando, cuidando, né? O resto de família. Quem mais? Né? Os ninhos. Então, sim, como foi? Me recorda bem, Jace, porque eu só me recordo do final. Eu colhi e tinha um dinheiro pouco. Tá com dinheiro pouco. Tá? Auxílio. E pensei, Senhor, eu vou dar. O Senhor não falha. Né, Pai? Aí pus no coisa da igreja. E nisso que eu estou na igreja, a igreja Santo Antônio, aqui tem também, Santiago, outras, também é cheio de igreja como a Bahia. Aí estou sentada na missa, um domingo, não me deu tempo de ir a São Miguel, que é assim que me casa, e fui de Santo Antônio, no hospital. Igreja bonita, o nome do Pai do Filho de Santo Antônio. Eu estou sentada na missa, tá o cura, e à frente do cura, no lado esquerdo, veio um senhor maior, vestido de manta de cura, num verde, a coisa mais linda, que eu não posso comparar aquele verde que levava vestido de cura, pelo todo branco, barba, branco, na frente do cura. O cura está ali orando, no meio, e à la esquerda não havia nada. Vi. Está presente. O Senhor me diz na hora, o Espírito Santo de Deus, presente na missa. Eu vi. Isso sabe, escura, tudo, né? Você tem que entender cada experiência. Menino, eu te juro, eu tô vendo, assim, cura, meus queridos, cura, ali não havia ninguém, e nem tem uma mesinha dessas de... Eu digo, não pode ser, não há nada aí. Mirei, de novo, digo, o cura tá no meio, e ela à direita, na frente, como que protegendo, na frente do povo, em imagem de homem, pelo branco, barbudo, com uma manta, com aquela cor, é um verde que não é, que já, eu creio que imitar aquele verde, a coisa mais linda, vestido, em pé.
Ai, meu Deus do céu, Jaciara. Te juro por Deus. Por minha felicidade de minha vida, de minha família, de meus filhos. A verdade, a gente tá pensando essa merda, contando. Pode ser tantas assim experiências com Deus. Naquele momento eu não sabia se era o Santo Antônio, que era em Santo Antônio, não? Em espírito, mas estava vestido, tá? Ou o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, Deus disse que ele habla nas asas em espírito, pero digo que é semelhança nossa, então ele é um homem como nós outros. E eles hablam do Espírito Santo que está na missa, recebendo as orações. Olha o corpo de Cristo. Um ser bonito em pessoa. Aí eu tive que aceitar que sim, que não havia nada ali, que eu estava vendo o espírito de um ser do céu. Deus não pode ser, porque não, nada vê a Deus. Mas um ser vestido de cura, com verde mais lindo. Eu não contei isso a ninguém. Muitas coisas que me passou não sabem na gente. Sabe nem minha família. Desses momentos espirituais. Eu estou na pareja aqui que tive o momento de ver como eu chorei quando fui na Semana Santa. Para barrar. Porque ele me entrou, o Senhor me avisando, vai passar o borriguilho onde estás. Bom, eu tive que convencer a mim mesma, porque ali não havia ninguém que estava vendo. Eu se abri e eu vi. O Senhor me confirmava tudo a mim. Estou segura que a lo mejor outros filhos de cura, que a igreja, a Inglaterra, isso que há muitos, que estão um pouco... Estava falando, descobri muitos, seguramente. E aí, que passou? Resumindo, quando eu levanto, termina a missa, nadie sabia de nada, eu como sempre flipando com essas coisas comigo. Eu me digo, meu Deus, mãe. Eu vou contar o que eu disse, perguntei a minha irmã. E o que me deu foi melhor a um. Viu? Mas não é a hora, não. Eu quero já terminar. Aí, eu, na minha, toda composta. A gente, né? Nem sabia o que tinha passado ali. E eu me levantei, flipando, não contei a ninguém. Coisa de Deus, se Jesus, a gente, desse meio predicando, a gente que é filho de Deus, imagine. Aí, eu calava. Igual quando eu vi os extraterrestres, eu vi. Já contarei. É outra parte. De outra história. Tá? Não creio que eu comente aqui. OVNI. OVNI é lá... Bueno. Confundamos as coisas, não. Perdão. O direto. Pai, Filho e Espírito Santo também. Sabe por que é isso? Para eu mostrar aos outros que tem que tomar. Eu estava, isso aqui lleno, de uma forma, que eu tossia, que soltar. Tá me soltando tudo que tem aí dentro de catarro. Viu? Que é bom. Em cama 14, rit tudo na noite, Deus mil. Entendeu? Para os outros ver, tomar. Isso, eu tenho que dar a receita. E
E quero que saia, tem que sair tudo. Então, assim, perdona porque eu direto é isso, né? Não, coisa, mas não tô tossindo como aquele dia. Menina, sabe me catar mesmo, assim, é como que põe pra fora mesmo, pra os outros verem que é assim. É isso, tá? Então, que não há conto, minha manha. Então, o que passou? Passou mais. Eu levanto, tô indo pra casa, me venho na senhora e faz assim, me mano. Eu, senhora, que é assim? Não, 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 é uma promessa. Que isso? E senti que era pra dar a ti. E eu, e claro, eu entendo, porque eu sou mulher de promessa, de do que seja, de do que seja, né? Entendo. Não me quedou outra que aceitar. Eu te disse que eu tava com pouco, a semana tá apertada, que era final de mês. Tava com a história que esse menino tava enfermo, que eu tinha que cuidar, não? Assim. Não conhecia essa senhora, era uma feligresa. Eu flipei mais uma vez no mesmo dia. Eu não podia registrar porque ela disse, porque eu não queria dizer, senhora, que é assim? Oxe! E me dijo, é uma promessa. E me dijo uma coisa que eu dera a ti. Já. Ai, meu Deus. Mirei. Graças, Senhor. Estava realmente num momento. Não sei se estava a cafeteria cerrada porque estava enfermo. Eu estava aí em casa. Não? Nunca é demais. Diz quando Deus manda uma coisa, aceite. Viu? Sei porque digo isso. Isso me diz na irmã na portuguesa judeu. Tá? E flipei mais a um. E como Deus é esse? Ele viu que naquele momento tá apertada. Entendeu? Dei um pouco. Deus disse, não. Né? Acorda a viúva? Não? Por quê, não? Ele multiplica, triplica. Se é dado com amor, vê teu coração, tá? Ele não queira com nada. Se não é já, que naquele momento foi já, eu não esperava, meu Deus. Não vou dizer o valor não, mas foi uma quantia menos de 100. Pero foi, eu tinha dado mínimo dos mínimos. Mas ele sabe a minha situação e eu dei. E ele não queira, ele não necessita de dinheiro. É para nós outros. Quando tu dá, tu ajuda, ele triplica. Ele fez de minha vida, porque eu era uma menina que quando me pediam na escala e tudo, eu dava de coração. Estão entendendo como é a história? Ele te devolve, ele não fica com nada. E não dá merreca não, viu? Que para Deus não há merreca. É tudo válido. Mas esse dia foi algo, além de ter visto, que até hoje eu me pergunto quem era o Espírito Santo. Em homem, vestido de couro, se veia que era uma figura antiga, que verde mais lindo, nunca pude, não é igual não, era um verde parecido um pouco com este, pero não era esse verde, eu não fui a coisa mais linda, vestido assim, na frente assim, o couro nem, mas eles dizem que sim, que eles estão aí não. Então, meus filhos, esse dia eu fiquei. A ele não importa o que tu vai fazer. Ele quer cuidar dos filhos dele. Ele quer cuidar dos filhos dele. E se sabe que são pessoas deles e tudo mais, que ajuda, vai ser bem dado. Deus não faz nada em tonteria. Não tenha pena de ajudar Deus. Faz igreja,
Dominação. Ah, fez... Problema dele. Não se preocupe. És tu, ele tá me dando tu que está. Tu tá entendendo? Eu tô explicando isso à minha filha. Mas eu já entendia dentro de mim. E sim. Ele sabia que naquele momento estava passando aquele dia por causa da minha cafeteria cerrada e tudo, e gastos com todo luxo. Hoje, mantendo uma cafeteria cerrada, um dia que estava o ref enfermo. Mas esse eu ficava como Deus sabe. Porque a gente vê todos os dias, sabe esse que não crê, que pensa, e não crê, e eu era todo dia o Senhor falando comigo, é assim que eu estou ouvindo, minha filha, tu... Foi como uma vez, como quando tu vai entender, uma das vezes de minha vida, que é assim como eu te digo, que eu estou contigo. Sou eu, seu Deus. Canta ao divino pastor. Salmo de Davi. Terminamos. Eu, Senhor, és meu pastor, nada me falta. Em verdes pradeiras me hace repousar. Me conduz às águas do remanso e conforta minha alma. Me guia por os senderos de justiça por amor a seu nome. Aunque vaia por um vale tenebroso, não tenho medo a nada, porque tu estás comigo. Tu voz e tu caiado me sostene. Me preparas uma mesa ante meus inimigos. Perfumas com ungento minha cabeça, e me llenas na copa a rebosar. Lealdade e dita felicidade, me acompanham todos os dias de minha vida. Habitarei na casa do Senhor por sempre. Jamais. Dita alegria que eu disse. Acompanha. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Aí Deus me abriu que eu tinha que ser com aquele assunto da Tica. E sabe o que passou? Não escutei. Eu diria o que foi que Deus me disse. Eu tinha que fazer. Só assim. E eu, como estava mal, revoltada com a história de minha avó, e depois tu, e isso, ok? Então, se aprendi. Ou pelo amor, ou pelo dolor, se diz. Nas igrejas, imagina que eu conheço. Né? Aprendi. Vai. Mas de muito, o Senhor insistiu comigo que já era tempo que eu tinha que estar nas coisas dele. Na igreja, tudo, orando. Tenho o dom de ser sacerdote. E aí me abriu claro, ó, mais claro, eu digo, mas Senhor. Hoje me vira a cabeça para orar pelos curas, pelos pastores, os homens de Deus que levam igrejas, que estão aí na frente. Vamos orar também por ele, tá? Por ti que está necessitando. Por a saúde das pessoas. Tenha um pouco de paciência. Alguns chegam antes, outros depois. Tá? Tu também pode. Deus não tem acepção com seus erros. Só é sua maneira, sua intimidade com Deus. O bispo de Mundo Negro, eu pedi uma conferência com ele e me dijo sim. Te gusta ler a Bíblia? Ele me perguntou, não. A senhora pergunta a mim, vamos fazer o movimento. Assim, a igreja que eu frequentava, que queria em Deus, passava na crise. Ele me disse, ele não sabia quanto, sim, estava lendo a Bíblia, quanto creio em Deus e que estava com a filha de um sacerdote. E Deus cuida muito dessas filhas. Pero eu creio que cada um tem sua história, né? Alguns não é para isso. Passou assim porque essa ninha tinha que nascer. Assim me diante mira. Minha avó dizia, quem vive verá e mira o que estão vivendo tudo hoje. Tem que ter a gente na terra para dar força. E tem que ser mesmo seus filhos. Graças, Senhor.
E tu pode. Tu também. Deus não faz acepção nenhuma. Pense já. Para já. Leva tus filhos. Não tenha dúvida. Iremos falando. E aí vai ver as coisas como Deus livra mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os amo. Sejam felizes. Saúde e sanação. Tá? O caminho. Este é o caminho. Outros tinham chamado para isso, tinham chamado para aquilo. Não. Mas Ele cuida de todos que nele crê. Mamá, proteja sua casa, seus filhos, desde já. Viu? A vida andará. Mas no momento que estiver solo, estará Jesus ali com eles. Nos ame de Deus protegendo, tá? Para já. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Os amo. Outro beijo. Sejam felizes.